Paz do Senhor, irmãos. É a Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia e a DEBAN. Nós vamos estudar a nossa lição número 13 na nossa Escola Bíblica Dominical Contemporânea. O título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai bendito, damos-te graça por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos a Tua Palavra e dela nos acercarmos para trairmos conteúdos que haverão de ser alimentos para as nossas almas e para o nosso crescimento espiritual. Abre nossa mente, nosso entendimento, para que estas sementes lançadas possam produzir frutos de alegria, frutos de crescimento espiritual na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos para o nosso objetivo da lição. Nós temos o objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E como objetivos específicos, nós vamos ter três objetivos específicos. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. Depois vamos explanar a justificação do novo homem. E por fim, enfatizar a santificação do novo homem. Vamos então fazer a leitura bíblica de nossa lição de hoje. Está em João capítulo 3, versículos 1 ao versículo 16. E eles dizem assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, vamos para o texto áureo, texto central para a nossa meditação. Diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito e esta é a nossa meta, é que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a condição de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. É verdade prática. A salvação em Jesus, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aí nessa verdade prática está aquilo que aprendemos em lições anteriores,
que Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, completamente homem e completamente Deus. Ou seja, a plenitude da divindade estava nele. E o homem completo, espiritual, alma e corpo, também estavam nele. É isso que essa verdade prática quer nos dizer. O ponto central da nossa abordagem de hoje, da lição, é a salvação em Cristo gera um novo homem. Isso é muito importante que nós fixemos. É o ponto central da lição, é o foco. É que a salvação em Cristo gera um novo homem, uma nova criatura. Vamos então para os tópicos da nossa lição. Nós temos aí o primeiro tópico, é o nascimento do novo homem. Nele temos 4 itens, que é nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus, 2, o 3 é o nascido da água e o 4, nascido do Espírito. Só aí nesse primeiro tópico nós vamos ver a síntese do que seja o novo nascimento, ou o nascimento desse novo homem, dessa nova pessoa, dessa nova criatura. Não da carne e do sangue somente, não do nascido da carne e do sangue, mas nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito. As 3 dimensões, de Deus, da água e do Espírito, é aí a síntese do novo homem. E o tópico número 2 da lição, a justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana é o tópico 1, subtópico. O tópico 2 é a maravilhosa doutrina da justificação. O novo homem é justo, é o tópico número 3. Ou seja, esse novo homem é justificado por Cristo Jesus, não é? O tópico número 3 da lição, a santificação do novo homem. O item 1 diz a santificação como posicionamento. Ou seja, a santificação é posicional, tem um lugar, né? 2 é a santificação como processo, e 3 é a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Então agora vamos estudar, vamos introduzir a nossa lição, ou seja, um comentário assim bem geral para que nós possamos entrar nos tópicos propriamente ditos. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta assim bem, digamos assim, provocativa, para que nós possamos dar as respostas ao longo da lição. Você aí já pode estar pensando, né? É possível? Do ponto de vista humano, a resposta é não. Então nós vamos estudar aí o novo nascimento, a justificação, a santificação, a glorificação do novo homem em Cristo. E aí nós vamos ver que, na verdade, se nos valermos de nós, de nossas forças, de nossas habilidades, nós jamais vamos alcançar essa perfeição, essa santificação. Mas a forma que a palavra de Deus nos apresenta hoje é que nós temos um meio através do qual nós podemos alcançar a perfeição. É que assim, Adão, através dele, toda a raça humana foi jogada no pecado. Ele é o primeiro Adão. Então, nele não foi possível a perfeição, por causa da escolha que ele fez. Mas em Jesus, o último Adão, ali foi possível, e é possível, que nós alcancemos essa santificação. Pois bem, aí vamos então para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos aí nessa leitura que fizemos. Ele era um mestre judeu e doutor da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, vamos entender o que significa nascido não do sangue nem da carne, não o que é nascido de Deus, o que é nascido da água e o que é nascido do Espírito. O nascimento do novo homem, né? Então, vamos ver então o que é
nascido não do sangue nem da carne. O novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. A geração de Gênesis 1:27 é a geração que adviria da lógica de Adão. Mas aconteceu que, a partir do pecado, o homem entrou numa rota de degeneração. E aí é o que Paulo aos Efésios no capítulo 2 faz referência, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e cada vez mais o homem se distanciou do propósito de Deus. Mas então, em Cristo Jesus, nós aprendemos, o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículo 2, diz que nele nós fomos gerados novamente, ou seja, começa do zero, mas não mais baseado na lógica de Adão, não uma geração baseada apenas na vontade e na escolha de Adão, mas baseado na escolha do último Adão. Quer dizer, apesar do pecado do primeiro Adão e de que dele decorreu que todos pecaram, nós podemos renascer para Deus em Cristo Jesus, mas não através da possibilidade humana. Não há nenhuma possibilidade humana. É isso que Jesus ensinou a Nicodemos, e é isso que ele se espantou quando foi dito a respeito dessa impossibilidade do esforço humano. Nicodemos era uma pessoa extremamente educada, conhecedora da lei, dos profetas, conhecedora de todos os princípios e ensinamentos religiosos, mas ele não sabia dessa situação de que não há mérito, não há possibilidade de nós nascermos de nós mesmos, nascer da carne. Vamos seguir então o item número 2 dessa sequência, que é o nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 12, que é exatamente a possibilidade de, em Cristo Jesus, sermos feitos nova criatura. Isso implica justamente na aceitação pela fé no plano de Deus para o homem, do plano de salvação. Isto foi elaborado por Deus, o Pai, antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse capítulo 13, aí no versículo 8, conforme está dito aí, o Pai, antes da criação do mundo, elaborou um plano de redenção e de salvação, e é isto que consiste em que nós precisamos fazer essa escolha. E essa escolha está no fato de nós crermos em Cristo Jesus, que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, para nos substituir nesta situação de pecaminosidade em que nós estamos hoje, que portanto por nós mesmos não podemos chegar até Deus. Vamos ao item número 3 da nossa estudo de hoje, que é nascido da água. Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como o seu Salvador. Neste tópico nós vamos ver algumas igrejas interpretam João 3,5 de forma incorreta. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? E elas interpretam que nascer da água é o batismo e nascer do Espírito é a conversão ou a regeneração. Mas o nosso entendimento, ou melhor, nesse entendimento aí, o batismo vem da conversão. Durante a cerimônia, batiza-se qualquer pessoa que deseja ser batizada para ser salva, e a conversão virá com o tempo. Isso é incorreto. O batismo é chamado de o primeiro passo para a salvação. Não há salvação sem batismo. Isso é uma compreensão
incorreta. Vejamos agora a interpretação adequada e correta desse texto de João 3,5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito é o novo nascimento, é exatamente o crer em Cristo Jesus como seu Salvador. O primeiro passo é crer. O novo nascimento consiste em uma regeneração, ou seja, quando cremos, começa um processo de mudança, de transformação em Cristo Jesus. O novo nascimento não é o batismo. O batismo não regenera, não perdoa pecados. O batismo não salva. O batismo é o símbolo visível da obra invisível que o Espírito Santo operou no pecador, regenerando-o em nova criatura. O batismo é o ato pelo qual o homem dá testemunho público da sua salvação. Batizamos não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Esse texto, às vezes, também é muito inadequado, compreendido inadequadamente, no sentido de que, como dissemos no começo, algumas igrejas até batizam crianças, por exemplo, e essas crianças não têm ainda a compreensão do pecado e, portanto, não têm feito a sua escolha. O processo de salvação e de regeneração começa com um passo primeiro, eu preciso crer na obra redentora de Cristo no Calvário. A obra redentora produz regeneração. Então, eu preciso crer. Uma criança não tem uma criancinha que é levada no colo pelos seus pais, não é exatamente alguém que tenha a possibilidade de escolha. Ela só sabe que foi batizada pelas fotografias que ela possa depois ser mostradas para ela quando ela é adulta. Ela não sabe como ela chegou lá no local para ser batizada, não sabe quem a levou. Contam para ela essa história depois. Não. O batismo é uma escolha que a pessoa tem de fazer depois de ter nascido da água e do Espírito, ou seja, nascido de Deus, tendo a compreensão a respeito da necessidade de ser salva. O batismo, portanto, é uma expressão visível. Ou outro aspecto importante, que nem está muito presente neste texto, mas que nós precisamos enfatizar, já que estamos tirando essa dúvida, ou melhor, tirando essa linha do que é correto e do que não é que não só há quem batize criança, como batiza pessoas jogando uns canequinhos d'água na cabeça da criança. Bom, a palavra baptismo, significa imergir, significa mergulhar. Portanto, se o batismo é feito em criança que não fez a escolha a respeito da sua de arrependimento de pecados, porque ela nem sabe o que é isso, e também não foi imergida na água, ela não cumpriu aquilo que está em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, que é exatamente crer e ser batizado. Crer é o processo de nascer da água e do Espírito. Ser batizado é o ato público visível de sepultamento dos pecados de uma pessoa que já foi regenerada. Então, há aqueles que não batizam crianças, mas não batizam, faz só joga mais águazinha, um pingo d'água aí na testa. Há aqueles que batizam criança e botam uns canequinhos d'água na testa. Ambas nós temos que saber, temos que entender, precisam olhar de novo o que dizem as Escrituras. E alguns são muito profundos nas Escrituras. Vamos para o item 4, que é nascido do Espírito. E o nascido do Espírito a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. É isso. Ou seja, aquilo que lemos em João 3, no verso 6, é
o Espírito Santo quem opera quando a pessoa crê em Cristo Jesus. Então, o Espírito de Cristo atua na vida da pessoa a fim de que ela seja renovada e transformada. Vamos ainda na sequência, o nascido do Espírito, esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, né? Somente a partir dessa atuação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Não temos como explicar de modo verbal. Isso é uma atuação interior que o Espírito Santo opera a partir, parece uma coisa mágica, mas é o poder transformador do Espírito Santo que advém de uma coisa chamada confissão. Quando dizemos eu creio em Cristo e o recebo como meu Salvador, então o Espírito Santo tem autorização para entrar na nossa vida. Veja bem, a operação de salvação foi feita por Deus em Cristo Jesus quando morreu por nós. Agora, a decisão não é Deus, não é o Espírito de Deus, não é Cristo, não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o filho pelo pai, é a pessoa. Ela tem que tomar essa decisão. Quando ela faz isso, então ela autoriza que o Espírito de Cristo opere. É importante, portanto, distinguir regeneração de conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas estejam ou sejam confundidas, né? Como diz aí o pastor James e esse outro pastor James Boyce, né? A regeneração, para dar uma clareada, né, para compreender melhor, é uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. A conversão é a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus. Portanto, quando alguém diz, eu quero, eu creio, eu recebo a Cristo como meu Senhor, ele está dizendo, eu recebo o caminho de volta para Deus. Então é a atitude de conversão. Aí Deus opera a regeneração. Para ficar claro e mais sintético, a síntese desse tópico é: o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, é uma circunstância que Deus opera a partir de uma decisão que nós tomamos. Vamos para o segundo tópico, é a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de justiça e pecado. O pecado é a ofensa, não é, que alguém faz a Deus. E a justiça, a justificação é o ato de a pessoa ser, digamos, do ponto de vista legal, trazida de volta a partir da sua conversão, da sua decisão a respeito de ser de Deus. Então, por isso é que precisa de um ato, um novo status diante do tribunal de Deus. Então, a justificação vem pela fé. Eu creio naquele sacrifício de Cristo, então eu sou justificado. Eu saio do status de pecador inconverso para o de pecador justificado, porque criei pela fé que o sacrifício de Cristo me substituiu e pagou o preço das minhas dívidas diante de Deus. Então vamos ver o item 1, a inutilidade da justiça humana, nesse aspecto da justificação do homem, do novo homem. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, é o texto que Paulo escreve. Então, às vezes tem determinadas doutrinas e ensinamentos dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer boas obras, você precisa fazer caridade, fora da caridade não há salvação. Não.
Só não há salvação é fora de Cristo. Fora de Cristo Jesus não há salvação. Eu sou salvo e por isso faço caridade. Eu não faço caridade para ser salvo. Então há uma completa inutilidade da justiça própria, da justiça humana para a salvação. Item número 2 deste tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então é aquilo que nós estávamos dizendo antecipadamente. Quando alguém confessa Cristo Jesus como seu Salvador, crendo no seu sacrifício, no sacrifício de Cristo em seu lugar, então o status de pecador inconverso muda e a situação jurídica dele muda e ele passa a ser justificado. Então essa palavra justificação tem a ver com justiça, tem a ver com tribunal, tem a ver com legislação legal, portanto o status legal é mudado. Então vamos ver que a maravilhosa doutrina da justificação é completamente perdoado o pecador e os seus pecados inteiramente apagados. É isso que é essa maravilhosa doutrina da justificação. O pecado é apagado, ou seja, a legislação estabelecida é: pecador tem um registro de dívida, mas quando crê em Cristo Jesus, então esse registro de dívida é apagado, seus pecados são perdoados e a dívida completamente apagada. O item 3, tópico 3 desse item 2, diz: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, ou seja, quando ele confessa que Cristo Jesus é o seu Salvador, então o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido pecado algum, porque de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. O que é isso? É porque quando aquele texto que estava lá em Hebreus, na tela anterior, é dito isso, quando a pessoa confessa os seus pecados e crê no sacrifício de Cristo e o pecado é perdoado, ele é apagado. Então é como se ele nunca tivesse existido. Os seus pecados não existem mais, foram lançados fora da memória de Deus, né? Então a síntese desse tópico 2 é que o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado, ou seja, ele era um praticante da injustiça. A injustiça é todo pecado, todo engano, toda transgressão da lei de Deus. É pecado. E aí quando ele reconhece esse pecador e crê num grande Salvador, que é o Senhor Jesus, e no seu sacrifício substitutivo lá na cruz do Calvário, ele é justificado pela fé. Tópico 3, a santificação do novo homem. Este tópico consiste em que a regeneração é um ato instantâneo, enquanto a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, um processo de crescente, crescendo e crescendo. A regeneração é o ato instantâneo. Eu criei em Cristo Jesus. Quando criei, então ocorreu a minha regeneração, o ato instantâneo de Deus a meu favor e a meu respeito. Vamos então, o item 1, a santificação como posicionamento. E no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja de Deus. Então, é uma posição, ele sai da posição de um injusto pecador para um justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, portanto, um pecador justificado. Então, posicionalmente ele é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, porque Deus não nos olha mais através da nossa própria
justiça, mas da justiça de Cristo, que é como se fosse uma lente através da qual Deus nos olha. Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo, que nos regenera, que nos purifica, que nos limpa, que apaga todo o nosso pecado passado. E vamos para o item 2, a santificação como um processo. A regeneração é instantânea, crendo é regenerado. A santificação demonstrada aí por essa escadaria é subindo, é um processo degrau a degrau, e nós temos até um hino na nossa harpa, o 390, que diz que custa dor obter, ser justo e amoroso em todo o nosso ser. Custa dor, trabalho, é preciso luta, é preciso renúncia. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar, ou seja, a estatura do Filho de Deus. É que Deus, quando nós cremos em Cristo Jesus, ele já nos enxerga através de Cristo o que nós haveremos de ser. Mas nós, do ponto de vista temporal, ainda não somos, ainda não alcançamos aquela estatura de varão perfeito. O item número 3 desse tópico aí, a santificação é a vontade de Deus do novo homem. Ou seja, nós devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Deus quer que sejamos santos e, portanto, temos que ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração, indicando o nosso proceder, a nossa trajetória, e inclusive nos dizendo quais as melhores escolhas. Às vezes nós, teimosamente, porque às vezes o nosso eu ainda quer imperar, nós fazemos escolhas erradas, mas precisamos arrepender, voltar e retomar a escolha a partir da orientação que o Espírito Santo nos concede. E quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, somos seus imitadores. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então a santificação precisa ser distinguida da justificação. Em que sentido? É que a justificação, aí tem um quadro comparado. A justificação é de uma vez por todas, é aquele momento, é instantânea. Enquanto a santificação continua por toda a vida, é aquela escadaria. A justificação é uma obra inteiramente de Deus. A minha parte é: creio em Jesus, e Deus então opera a justificação. Nós, a santificação, nós cooperamos com o Espírito Santo. Como? Deus, pelo seu Espírito, nos orienta pela sua palavra, e nós cooperamos com ele como? Obedecendo às suas orientações. Foi feito de uma vez por todas, ele é completo, eficiente e eficaz. É isso que é perfeito. A justificação, quando cremos em Cristo Jesus, ele é completo, eficiente e eficaz, ela é perfeita. A justificação não é perfeita nesta vida, ou seja, é um processo, é a santificação não perfeita nesta vida. Nós vamos num processo de crescimento até chegarmos à estatura de varão perfeito, quando nos apresentarmos diante de Deus. A justificação, por fim, é a mesma em todos os cristãos, ou seja, todo crente, toda pessoa que aceita Cristo Jesus se torna cristã, porque crê em Cristo Jesus, se torna salva, porque recebeu a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então ela é plena, completa e total em todas as pessoas. Mas a santificação, ela é um processo que diferenciado. Duas pessoas podem crer em Cristo Jesus no mesmo dia, e no dia seguinte uma pessoa está galgando um degrau. Aquela imagem dos degraus que vimos anteriormente, é possível que uma pessoa crê em Cristo Jesus hoje e amanhã já renuncie um conjunto de coisas
de práticas pecaminosas, contrárias à lei de Deus, e a outra ainda não se desapegue disso tudo. Então, aquela que desapegou-se disso, por cooperar com a ação do Espírito Santo, ela já galgou um degrau a mais na santificação. É isso que é a diferença dos graus, ou maior ou menor, em uma ou outra pessoa, a santificação. Então, a síntese desse tópico 3 é: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão, de varões perfeitos. Conclusão, vamos para ela. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão da vida, pois os seus pecados foram apagados por Cristo Jesus. Pecado apagado é pecado esquecido. É como se ele não mais existisse. Então, a nova vida em Jesus é um presente de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o presente. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados quando chegarmos na sua presença. Para refletir, o apóstolo João afiança acerca do novo homem. O que é que ele afiança acerca do novo homem, né? No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Logo no começo do evangelho, João assevera isso, né? Quando ele diz que nós, em Cristo Jesus, somos nova criatura, né? Para refletir, número 2. De que forma o novo homem é justificado perante Deus? Na fé, nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Ou seja, a justificação, o martelo é batido, nós saímos da posição de pecadores inconversos, rebeldes e injustos, quando nós dissemos: eu creio nos méritos perfeitos, completos, eficientes e eficazes de Jesus Cristo quando morreu por nós na cruz do Calvário. Então ali o martelo é batido e eu saio da posição de injusto para justificado. Número 3. Em que consiste a santificação do novo homem? A santificação é um processo que demanda toda a sua vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Essa escadinha aí que nós temos nos referido. Cada degrau a que subimos, diz um hino também antigo, que fala assim: cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Esse é o Feliciano Amaral. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Ou seja, eu vou me santificando, 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 até chegar na presença de Deus, onde a santificação se completa totalmente. Para refletir, número 4, o que ocorre com o pecador no exato instante de sua conversão? No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. É por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve, por exemplo, aos santos da igreja em Corinto. Ora, lá na igreja tinha um indivíduo que tinha um pecado muito grave, entretanto, era a igreja dos santos, e olha que tinham muitas observações do apóstolo para aquela igreja, porque eles estavam todos num processo e cada um num grau diferenciado, como nós já vimos nessa lição. Cada um de nós tem um grau de santificação diferente do outro. Portanto, a conversão se dá no exato instante da nossa conversão, nós passamos e que nós nos arrependemos, nós passamos a ser justos. Mas não apenas isso, mas santos. É a questão posicional. A nossa posição muda diante de Deus. E por fim, o que é imprescindível na santificação do novo homem? Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Por quê? Porque é aquela figura que nós até vimos, daquela mão colocada no ouvido e simbolizando o ouvir do Espírito Santo. É porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esta palavra, e ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de inspiração, de
orientação. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo no nosso coração, faz com que nós sejamos orientados na santificação e nessa rota e nesse caminho. Então, a santificação do novo homem passa por ouvir a palavra de Deus, que é absolutamente imprescindível para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Esta é a nossa última lição neste período. Depois nós vamos começar um outro conjunto de estudos, de lições, e vamos orar para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Pai bendito, graças te damos, porque em Cristo Jesus nós fomos reposicionados e agora somos feitos filhos de Deus e, portanto, santos posicionalmente e num processo de santificação até a estatura de varão perfeito quando chegarmos na tua presença. Mas agora fomos regenerados instantaneamente porque cremos no teu sacrifício, Jesus, ali na cruz do Calvário. E é o que te pedimos, que aqueles que ouvirem esta palavra, este estudo, sejam regenerados, creiam no teu sacrifício, Jesus, para que recebam esse dom gratuito da regeneração nas suas vidas e escolham cooperar com o teu Espírito Santo para que possam seguir sendo santos e santificados até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e bom estudo.